Fala magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, seguindo com o vídeo de Black Clover, vamos falar um pouco sobre a katana do Asta e um pouco além. Agora a gente sabe que a katana realmente se tornou oficialmente uma espada de anti-magia. E surpreendentemente eu descobri que o Asta é quem dá o nome pras espadas. Eu achei que as espadas já tinham um nome, mas é o Asta que escolhe. Agora a gente viu que a katana do Yami se tornou a katana exterminadora de demônios, a katana assassina de demônios, e vamos seguir. O Asta vai ganhar novas espadas a partir de agora? Existe a possibilidade de novas armas de anti-magia surgir? Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7.000 likes nesse vídeo de hoje. Eu também peço muito pra você se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui, e também me seguir no Insta, @Nishounen. Eu tô postando muita coisa por lá, muita coisa sobre Black Clover, indicando animes pra vocês também, então me segue aí por favor, fechou? Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, sim, como eu acabei de dizer, o Asta é quem nomeia as espadas de anti-magia. Isso era algo interessante, eu não sabia disso. Mas seguindo, o que acontece a partir de agora? Agora que o garoto está tentando tomar a anti-magia pra ele, não só tomar, na verdade o Lieb está compartilhando a anti-magia com ele, mas não é pra ficar por aí. O Asta deve fazer a anti-magia fluir dele mesmo. Isso é o que o Lieb disse pra fazer também, mas os dois não fazem a menor ideia de como fazer exatamente. E agora a gente tá vendo o Asta se fortalecendo e virando realmente o dono da anti-magia. A questão aqui é, de onde vêm as espadas de anti-magia? Elas são realmente espadas do Lich, apenas isso? As espadas inicialmente elas já tinham uma ligação com aquele Grimório, porque elas eram as espadas da antiga magia dele. A antiga magia de lâminas, magia de espadas, que era utilizada pelo Elfo Lich. Esta foi a magia original. O que a gente não sabia é que essa magia se perdia completamente quando a nova magia se tornava dona daquele Grimório. Geralmente quando o mago perde a sua vida, o Grimório some. Acontece que existe uma exceção, quando o Grimório é corrompido, quando o dono do Grimório do Trevo de 4 folhas cai em desespero e se torna um Grimório do Trevo de 5 folhas. Naquele momento o Grimório passa a não ter exatamente mais um dono e ele se torna um Grimório demoníaco para ser utilizado por um demônio. E assim a gente viu que este Grimório, que não tinha dono, estava prestes a escolher um dono. Possivelmente escolheria o Lieb, mas não escolheu porque o Lieb meio que foi selado pela lista dentro do Grimório. Assim, algum tempo depois, nasceu a anti-magia pro Lieb e o Grimório escolheu o Asta, que também não tinha mana. Começou a relação dos dois e já tinha uma espada ali. Depois disso, o Asta encontrou mais uma espada porque a Nero mostrou pra ele. Depois ele conseguiu uma espada que estava com o Lich, o antigo dono do Grimório, no passado. E aí depois disso a gente viu que o Capitão Yami jogou uma katana pro Asta e ela se tornou uma katana de anti-magia. Mas primeiro a gente tem que voltar pra essa última espada que eu citei, que tava com o Lich. Então, essa espada ela não estava inicialmente com a forma de anti-magia, só que ela viu o Grimório ali e entrou dentro do Grimório. O Grimório meio que solicitou a presença daquela espada e o tornou uma espada de anti-magia. Possivelmente isso deve ter sido uma ação do Lieb. Ele viu aquela espada, curtiu e viu que ela podia servir para os seus objetivos, para os seus propósitos, mas não sabia exatamente como, porque o Lieb não sabe muito sobre anti-magia também. Assim como o Asta, ele recebeu o poder bem recentemente, por esse motivo ele não é tão experiente assim, mas nasceu aquela espada que era capaz de remover magias de maldição, mas aparentemente apenas magias de maldição que não são maldições demoníacas, porque aquela espada não parece ser capaz de remover maldições internas, como por exemplo aquelas usadas pela Megícula. O Asta não conseguiu remover a maldição da Loropética e também não conseguiu remover a maldição do Henry. Não sei se ele tentou, mas ele provavelmente não conseguiria. Sendo assim, esse tipo de maldição demoníaca meio que imune essa espada de anti-magia. E aí por fim a gente volta para aquela katana do Capitão Yami, que tocou diretamente o braço demoníaco do Asta, quando ele estava emanando a anti-magia por ele por alguns segundos. O demônio disse que o Asta não podia usar por muito tempo, não seria capaz, e o Asta realmente não foi. Mas logo que tocou aquela katana, a anti-magia já começou a fluir por ela, e assim, logo em seguida ela já havia se tornado uma lâmina de anti-magia. Depois disso a gente já viu que o Asta começou a usar ela em alguns momentos e ela se tornou logo a sua espada principal. O foco dessa grande batalha do treinamento inclusive foi essa última espada, a katana, e ela foi novamente nomeada pelo Asta. Novamente eu digo, eu não fazia ideia que era ele que escolhia os nomes. Mas seguindo, o Asta pode escolher novas espadas a partir de agora, ele pode criar novas armas de anti-magia. Será que ele pode ir até mesmo além das espadas? E eu acredito que sim, provavelmente sim. A magia de lâmina, como eu disse, era a magia anterior daquele Grimório, mas a anti-magia é um poder completamente novo, e ela não depende exatamente da antiga magia para funcionar. Por exemplo, o Zegrid, quando pegou o Grimório do Pátrio, o falso Lich, então ele não continuou usando a magia de luz, ele começou a usar só a magia das palavras, a magia da Kotodama. E aí agora a gente volta novamente, o Grimório da anti-magia é o Grimório da anti-magia, não é mais o Grimório da magia de espadas, então basicamente qualquer arma pode se tornar uma arma mágica da anti-magia, até porque a gente já viu que a anti-magia não flui apenas pelas espadas. Geralmente o Asta precisava das espadas porque ele tinha necessidade de um catalisador. Como aquela magia não era dele e era uma magia do demônio Lieb que fluía através do Asta porque o demônio mandava, porque ele jogava pro Asta usar, ele precisava de um catalisador pra conseguir usar o poder. Tanto que ele fazia a anti-magia fluir pela espada e depois disso ela ia pro seu corpo formando a sua primeira transformação. E essa é a transformação que o Asta utiliza até agora, até este momento, mas aí como o Lieb mesmo disse e o Knight também disse, o Asta precisa fazer a anti-magia fluir por conta própria. Ele não pode ficar dependendo do demônio Lieb pra fazer com que a anti-magia corra pelo seu corpo, ou seja, ele basicamente vai ser capaz de controlar completamente a magia, que é
é a anti-magia, e assim ele não vai mais precisar de nenhum tipo de catalisador. Sendo assim, as espadas não seriam necessárias mais para utilizar a anti-magia, mas com certeza o estilo de combate do Asta não vai mudar. Acontece que isso também abre portas para ele conseguir novas espadas, e mesmo se ele não conseguisse pessoalmente, ele tem o Lieb ao seu lado que pode converter uma espada em uma espada de anti-magia. Não só a espada, mas aparentemente qualquer objeto também. Como a gente viu, por exemplo, na batalha do Dante contra o Lieb, que estava controlando Asta, ele utilizou as espadas para criar gigantes chicotes de anti-magia e conseguir arremessá-los como quiser. Não só isso, como Asta e o Lieb também conseguem à vontade ficar arremessando a anti-magia, o que mostra novamente, a anti-magia não tem ligação direta com a espada, mas ela flui pelas espadas. E o próximo ponto que comprova isso foi na batalha do Asta contra o Lieb. Naquele momento, Asta pegou a katana do Capitão Yami, novamente ele utiliza a katana contra o Lieb, contra o Knight, se tornou a espada principal do Asta, mas seguindo, ele utilizou a katana de anti-magia, enquanto o Lieb utilizou todas as outras espadas. E aí o Lieb mesmo disse, não adiantava o Asta ficar com aquela espada na mão porque ela não teria efeito nenhum. Só o poder da anti-magia tornaria aquela lâmina mais forte, e era o Asta que estava utilizando, então não tinha nenhum poder de anti-magia fluindo sobre ela naquele momento, porque o Lieb provavelmente não quis que tivesse. Sendo assim, então novas espadas de anti-magia, novos itens de anti-magia simplesmente podem ser escolhidos pelo Asta ou pelo próprio demônio Lieb. E assim eles podem criar uma infinidade de objetos mágicos para utilizar como quiser durante seus combates, como por exemplo o chicote que eu havia citado anteriormente. Eles utilizaram espadas para fazer anteriormente, mas agora eles podem simplesmente criar um com a anti-magia. Não só isso, mas indo além, agora a gente sabe que são dois usuários de anti-magia. Até o momento, o Lieb ele fica naquela forma pequena quando tá emprestando o seu poder pro Asta, mas aí ele mesmo disse que acontece isso porque ele empresta o poder pro Asta, mas agora a gente também sabe que o Asta seria capaz de fazer a anti-magia fluir por si só. Então neste ponto a gente não sabe se o Lieb vai conseguir uma manifestação física também, enquanto o Asta vai fazer a própria anti-magia fluir, ou se eles vão precisar pra fazer exatamente a anti-magia fluir ao máximo, da forma de união. Como a gente sabe, o Knight ele tem essa forma, ele consegue se unir aos seus demônios pra assim utilizar a sua magia de sombras com propriedades diferentes, e cada transformação ele acaba se fundindo a um dos demônios que ele possui. Acontece que com Asta pode ser algo assim, por mais que o Knight ele também tenha a manifestação dos seus demônios utilizando aquelas máscaras, ou seja, existe sim a possibilidade de Lieb também se manifestar fisicamente, e com isso Asta poderia criar qualquer tipo de arma mágica pra poder lutar ao lado dele, afinal só 4 espadas pode não ser o suficiente pros dois que estão acostumados a ter as 4 só pra ele. Então sim, vários itens mágicos, como por exemplo lanças, podem ser utilizados por Asta e Lieb. Eles podem simplesmente fazer com que a anti-magia passe a fluir sobre ele, e aí esses itens recebem aquele aspecto da anti-magia, assim como aconteceu com todas as espadas do Asta, e provavelmente eles teriam o mesmo efeito, que simplesmente ao ser segurado passa a absorver mana completamente. Como a gente viu, nem o mesmo Rei Mago Julius Nova Cronos é capaz de segurar uma lâmina de anti-magia. Quando segurou a espada do Asta pela primeira vez, ele disse que iria desmaiar só de ficar segurando ela na mão porque sua mana estava sendo completamente consumida. E aí a gente veria algo assim acontecendo novamente, mais uma vez, dessa vez com as novas espadas, com as novas lâminas. Asta agora que está se tornando realmente o verdadeiro dono da anti-magia. E agora que também tem o Lieb pra o ajudar, ele simplesmente é capaz de criar a espada que quiser, não tem mais nenhuma limitação. E só de fazer o poder da anti-magia fluir por essa lâmina, ela já é capaz de entrar novamente pro Grimório. E aí depois disso, ele vai dar o nome, agora que a gente sabe. É o Asta que dá o nome, a gente nunca tinha percebido isso, mas realmente foi o que aconteceu. Então a partir daí o Asta pode ter várias e várias espadas de anti-magia ou itens diferentes, outros tipos de armas. E eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham, quais serão os novos poderes do Asta com a anti-magia a partir de agora. Que novos itens ele só vai poder utilizar na sua forma de união, uma forma que ele tá buscando até o momento. Como eu disse, eu não acredito que ele vai chegar ao auge da magia de união ainda, mas ele sim tá tentando aprender essa magia pra conseguir se fundir com o Lieb e conseguir utilizar o poder dos dois ao máximo. Mas comenta aí embaixo quais são as novas armas e quais novos poderes eles vão ter, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!